Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É com muito prazer que eu começo hoje essa série no YouTube para a gente falar sobre as dúvidas básicas, principais da astrologia. E hoje eu quero falar sobre 5 dúvidas principais que vocês têm, mas têm vergonha de perguntar. Eu sou Jander Gomes, eu sou astrólogo. Nessa série a gente vai discutir pontos básicos da astrologia, então eu te convido para vir comigo, para ter essa aula, para aprender um pouco mais e, sobretudo, aplicar isso no teu dia a dia de maneira fácil, mas com profundidade. Vamos embora então! Bom, primeira dúvida que eu quero falar para vocês é o que é um mapa astral? Esse é o primeiro ponto, né? Pode parecer muito básico, mas as pessoas muitas vezes não entendem, tá tudo bem, né? Não são profissionais ou escutam alguma coisa na internet. O que é um mapa astral? O que não é um mapa astral? O que mostra um mapa astral? O que não mostra? Quantas vezes dentro de uma consulta, por exemplo, eu tô lendo o mapa, tô lendo as previsões de alguém, eu recebo às vezes perguntas que são muito mais direcionadas para o tarô, para outras coisas, mas não necessariamente sobre um mapa astral. Então vou deixar isso esclarecido com vocês. Primeira grande dúvida é essa. Se vocês me verem passando as coisas aqui, é que eu preparei os slides, então eu mesmo tenho que passar isso aqui na tela, na edição não, tá? Primeiro ponto, mapa astral. O mapa astral, ele é uma foto do céu no momento que você nascia. Então imagina, né, eu tinha um professor que falava isso, que o céu vai parar naquele microsegundo para que seja fotografado o exato momento do seu nascimento, quando você nasceu. Dentro dessa fotografia do céu, a gente vai ter os planetas ali, as casas zodiacais, os signos, eu vou explicar isso depois. Mas é uma foto do céu no momento que você nasceu. E aquela foto é como um plano divino, uma bússola para quem é mais das antigas, eu prefiro falar bússola porque eu acho que a gente sempre está numa jornada, mas um GPS também, de alta tecnologia. Por quê? Vai dar direcionamentos, coordenadas sobre várias áreas da sua vida, e essas áreas você vai conseguir entender hoje aqui um pouquinho mais para frente, então fica até o final do vídeo que você vai entender tudo do que trata um mapa astral. Mas o mapa astral é essa foto do céu no momento que você nascia, o céu para você nascer. Ali estão escritas as suas tendências, as maneiras de se comportar, as suas promessas de vida, como você tende a agir nas questões dos relacionamentos. A gente pode fazer leituras mais kármicas e olhar para coisas que você precisa resolver, questões que você precisa sanar. Tem diversas interpretações que a gente pode fazer, ou diversos tipos de astrologia que a gente pode aplicar sobre um mapa astral. Então é interessante que você também conheça esse pouquinho das astrologias para saber o que a pessoa está te falando, para não ficar confuso, confusa. Mas o mapa astral é o seu GPS, é a sua bússola, é aquilo que vai te dar direcionamento de quem você é, direcionamento da fase que você está vivendo, do ciclo que você está passando. O mapa astral mostra tudo isso, seu temperamento, sua personalidade, sua maneira mais básica de ser, como você age dentro dos relacionamentos, como você age em relação ao trabalho, a imagem que você passa para as pessoas, qual trabalho é mais indicado para você, quais são as suas necessidades de transformação para evoluir, para crescer ao longo dessa vida, o que você precisa fazer para se sentir bem, vitalizado, trabalhar com o quê, como é que você fala, como é que você se relaciona com as pessoas, o que é um desejo profundo ali no seu mapa que, se você não cumprir, pode ficar um pouco frustrado ou frustrada ao longo da vida. Então direcionamentos sobre quem a gente é, mas direcionamentos também sobre os ciclos que vão vir. Você está vivendo o ciclo do trabalho agora, nesse ciclo do trabalho você tem que concluir tal coisa, você tem que fazer tal ponto. No ciclo dos relacionamentos, então tem isso aqui para você fazer, está acontecendo essa fase, quer mudar de trabalho? Olha, vai ter esse momento aqui no seu mapa que vai ser muito melhor para isso acontecer. Então, se for mudar de trabalho, muda para um trabalho que tem a ver com essas condições, com essas características, porque fazem parte da sua maneira de ser, e se você não honrar isso, você vai ficar perdido ou perdida. O mapa astral mostra tudo isso pra gente, mas eu vou mostrar pra vocês de maneira prática. Então, tem N benefícios da gente fazer um mapa astral, você vai ver que tudo isso você pode saber, tudo que eu te falei agora, então veja o quanto isso é benéfico para você, porque de alguma maneira você consegue entender todas essas coisas. Mas tem outros pontos, vamos falando dele ao longo dessa apresentação, dessa aula. Pega aí uma pipoca, um chocolate. Não dá para compartilhar pelo YouTube, senão eu ia pedir um pedaço, porque chocolate é meu problema, mas bora lá, vamos falar. Então o mapa astral é essa foto do céu, do cosmos, no momento que você nascia. Olha lá, a gente tem ali o planeta Terra. Não tá muito bonitinho esse aí não, né? Mas é um planeta Terra ali, imagina que ele tá lá no centro do cosmos, e quando a gente tá olhando, né, pra astrologia, centro do cosmos, eu tô dizendo assim, nossa vida, tá, gente? É óbvio que a gente tá falando aqui de sistema solar, né? Então, quando eu tenho o planeta Terra,
eu vou ter da visão da Terra, tá, gente? A gente está olhando isso visão da Terra, que eu quero descrever para vocês como vai formar um mapa, vocês vão entender isso assim de A a Z bonitinho. Então, ok, tem o planeta Terra ali no centro e a gente está olhando ali ao nosso redor. Então, de acordo com o planeta Terra, olhando ao nosso redor, o Sol está passando, Marte está passando, Urano está passando. Então a gente se coloca no centro desse sistema solar e a partir da Terra olha para esse sistema solar. Então o nosso mapa, ele mostra uma visão a partir da Terra. A gente aqui no centro da Terra olhando, o planeta estava passando lá, outro planeta estava passando aqui. Assim forma-se o mapa astral. Olha que legal. A gente tem ali, então, por exemplo, o Sol, esse amarelão aí, né, iluminando, passando em volta da Terra. A gente tem ali Netuno, a gente tem Marte, a gente tem todos os planetas. E como é que esse mapa astral vai se formar? Lembra que eu falei para vocês que é uma foto? Mas a gente não tira uma foto exatamente do Sol, né? Como é que a gente teria a foto ali do Sol? Se bem que talvez isso pode ser até possível hoje em dia, tanta coisa, né? Mas a gente tem representações gráficas para o nosso mapa astral. Então a Terra está ali no centro, o Sol é esse símbolo na astrologia. É uma bolinha com outra bolinha no meio. Todos esses símbolos têm significado. Então Marte tem outro símbolo, Vênus tem outro símbolo. A gente pega as representações gráficas e compõe essa foto do seu mapa astral. Vamos ver. Ok, você está no centro da Terra, você está no centro do seu mapa astral e os planetas girando em volta. A gente sabe que os planetas giram em torno do Sol, mas a astrologia se vê dessa perspectiva, para a Terra. Bom, isso aqui é a foto de um mapa astral. Tá vendo lá como a gente mudou? A Terra está aqui no meio, o Sol está ali. Ó, eu vou passar, o Sol continua ali. Lembra da representação gráfica dele? De uma bolinha com outra bolinha no meio? O Sol está ali representado no mapa astral, assim como todos os planetas. Todos os signos estão no nosso mapa astral. A gente tem todos os signos no nosso mapa astral, do zodíaco, mesmo aqueles que a gente não gosta, a gente tem lá. A gente tem os planetas, a gente tem Sol e Lua que são luminares, mas a gente tem também todos os planetas, de Mercúrio a Plutão, na astrologia sim, Plutão é um planeta. E a gente tem 12 casas no nosso mapa astral. Esses são os componentes básicos do mapa astral, mas entende como é formada essa foto? Como se a Terra estivesse ali no centro, os planetas estão girando, tirei uma foto no exato momento que você nasceu. Por isso que a gente precisa dos seus dados de nascimento para fazer o seu mapa astral. Data, hora, localidade, tudo isso bonitinho. Então a gente tem os planetas, os signos, a gente tem as casas. Se você for ver nessa nossa apresentação, você tem de 1 a 12 aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, um pouco maior, isso são as casas zodiacais, eu vou explicar isso direitinho, mas as casas são as áreas que acontecem, as experiências nossas aqui da Terra. E se você entende o que significa cada uma das casas, você sabe o que você pode perguntar para o astrólogo ou astróloga, esse é o benefício. Às vezes a gente vai numa consulta no mapa astral e não sabe nem o que pode perguntar. Se você souber do que tratam as casas astrológicas, você vai entender o que você consegue ver. Se você consegue entender o que você vai poder ver, você consegue também entender o que você pode perguntar. Ficou meio confuso, mas é nesse sentido aí mesmo, tá? Bora lá. Ó, isso é um mapa astral, então. A gente passa daquele movimento lá do céu, como se a Terra estivesse aí no centro, onde está esse montão de linha, parece um emaranhado de linhas, e os planetas girando em volta, cada um passando em uma casa, em um signo diferente. Então, eu sou Peixes, né? Esse mapa a gente tem o Sol ali em Peixes. Depois eu revelo de quem é esse mapa, tá? Tem algum palpite? Deixa aqui pra mim nos comentários. Tem um palpite que esse mapa é da pessoa tal. Vamos ver se acerta, mas ó, tem que deixar agora, não vale pegar e deixar depois que eu falar não, tá? Ok, vamos pensar aí de quem que é esse mapa. Então, Sol, eu sou do signo tal. Quando a gente fala assim, eu sou do signo tal, a gente está falando do nosso Sol, tá? No mês que a gente nascia, o Sol passava em Touro. Ah, sou taurino, taurina. Mas a Lua estava no outro signo, Vênus podia estar em outro signo, Mercúrio estava em outro signo, então a gente tem todos os signos do nosso mapa astral, todos os planetas, cada um pode estar numa posição absolutamente diferente. É muito mais complexo do que a gente imagina. Mas resumindo, é a foto do céu do momento que você nasce. Só está organizado de uma maneira um pouquinho mais complexa ali, tá? Ok. Deu para entender o que é um mapa astral? Um mapa astral é esse caminho que te dá esse direcionamento, né? O benefício de você fazer o mapa astral, já descobriram quem é, né? O mapa astral tá aqui, ó, dá para saber agora, é do Albert Einstein, a gente vai pegar ele para Cristo hoje, a gente vai falar um pouquinho do mapa dele, mas enfim, melhor pegar alguém que já tá lá, né, do que pegar alguém que tá vivo aqui, eu ficar dando exemplo de cliente, não vai funcionar. Então esse cara aí que a gente vai falar um pouquinho do mapa dele. O mapa astral vai
por exemplo, trazer aqui as tendências que ele tinha, como é que ele se comportava em sociedade, nos relacionamentos, a profissão indicada, tudo isso aqui vai estar no nosso mapa astral. Benefícios. Você tem direcionamento, você tem clareza. Às vezes a gente gasta uma vida toda tentando descobrir uma coisa que hoje a gente chama de propósito. E aí você vai num astrólogo que tenha profundidade, ele consegue te ajudar a esclarecer, a falar isso. E aí você economiza tempo, economiza dinheiro, com escolhas erradas, digamos assim. Porque ao longo da vida é comum a gente fazendo algumas escolhas que a gente fala, putz, isso aqui não tinha muito a ver comigo. Pior que não tinha mesmo. Então, se você conhece o seu mapa astral, você acaba poupando esse tempo. Você acaba entendendo qual é a melhor mudança de trabalho, porque você sabe onde você vai se sentir mais adequado, adequada, o que eu preciso fazer nesse momento. Você tem todos esses benefícios. Você para de receber paulada da vida, no bom sentido, e acaba dialogando com ela de uma maneira mais prática. Esse é o mapa, então, do Albert Einstein. Todos os planetas estão lá, esses símbolozinhos aí, né, uns com chifrinhos, uns garfinhos, são os planetas. Todos os signos são essas coisinhas coloridas aí, com seus símbolos também. Touro, Áries, Sagitário. Sagitário, gente, nunca Sagitário, pelo amor de Deus, né? Escorpião, enfim, tá tudo aí. Isso é um mapa astral. Primeira dúvida básica de vocês. Benefícios que o nosso mapa astral traz. Autoconhecimento. Eu sei que muitas pessoas falam, olha, eu não quero mais autoconhecimento, mas autoconhecimento é uma coisa que você vai buscar desde o primeiro momento que você nasceu até o último momento que você está vivendo. O que vai fazer diferença é o grau que você consegue mergulhar, aprofundar e buscar isso. Então tem gente que não tem tanta consciência, tem gente que tem. Mas todo o propósito de vida está relacionado a se autoconhecer. Às vezes as pessoas fazem isso bem, às vezes mal, não estamos julgando. Mas isso é o primeiro respiro até o último, tá? Ele traz compreensão dos seus ciclos de vidas. Compreensão, falei igual a Cebolinha. Compreensão, tá? Porque tem uma parte do nosso mapa astral que se desdobra chamada previsões. Que fase você está vivendo, que ciclo que você está vivendo, o que você tem que trabalhar, o que você tem que aprender. Isso são as previsões do nosso mapa astral. Ó, se inscreve aí no canal, hein? Já se inscreveu? Vou continuar falando. Melhorias nos relacionamentos. Se você sabe como você funciona, se você sabe o que você necessita, você escolhe melhor, inclusive, seus relacionamentos. Quantas vezes as pessoas chegam em mim e falam, olha, eu tenho relacionamento assim, assim, assado no meio da consulta. E a gente lê e fala, olha, você precisa disso, você precisa daquilo outro, você precisa daquilo, sei das quantas. A pessoa fala, realmente é assim. E aí por que a gente escolhe uma coisa que é tão diferente da gente? Então assim, olha, aprenda a se conhecer, entenda quem você é, e aí você vai saber através do seu mapa astral o que você necessita. Então facilita as escolhas, inclusive nos relacionamentos. Fala sobre as suas potencialidades. Às vezes a gente tem potencialidades que a gente não quer colocar em prática, né? Então, traga essa potência no meu mapa, mas não quero exercitar isso, mas pelo menos eu sei que ela está lá. Ou tenho a necessidade de exercitar minhas vocações, isso está lá no nosso mapa astral, e o que a gente tanto fala hoje do entendimento do propósito. Quando a gente vive pelo nosso propósito, fica mais fácil o coração bater mais forte nesse caminho, e um mapa astral bem lido pode sim te revelar isso. Esses são os benefícios de você fazer um mapa astral. Primeira dúvida esclarecida. Vamos passar para a próxima, então? Antes eu quero ler os depoimentos que eu coloco aqui, porque eu fico nessa falação toda, e vocês vão falar, Jander, você está falando, você está me enganando. Será que faz isso bem mesmo? Jander, tudo bem? Aqui é uma cliente, fez a consulta com você ontem, eu queria te agradecer mais uma vez por essa experiência maravilhosa. Tenho refletido bastante sobre tudo que conversamos, é impressionante como cada vez mais as coisas ficam mais claras, né? Vejo o seu trabalho, você e seu trabalho são incríveis, eu não vejo a hora de ver tudo acontecendo, muitíssimo obrigado. Então, 2 pontos. Conversamos, cada vez mais as coisas ficam mais claras. Eu gravo a consulta, porque é uma paulada de informação. Então, as fichas vão caindo ao longo do tempo, né? É o mapa de uma vida, você não sai daqui falando, nossa, às vezes você nem consegue pensar. Então assim, vamos falando um pouco, grava a sessão, depois ouve, e não veja a hora de tudo acontecer, né? De tudo acontecendo. Por quê? Porque eu falo de previsões, eu falo dos ciclos da vida, eu falo dos acontecimentos. Então esse depoimento é relativo a isso. Tem gente que gosta de colecionar carro, tem gente que gosta de colecionar roupa, sapato. Eu gosto de colecionar depoimento dos meus clientes, que me deixa muito feliz. Agora, o que não é um mapa astral, gente? E, nossa, você vai enrolar para falar disso? Não, tô falando sério, porque geralmente vocês confundem mesmo. Um mapa astral não é prisão. Então tem um posicionamento no meu mapa astral. Nossa, eu vou ser sempre dessa maneira? Olha, o seu mapa astral, deixa eu ficar aqui no centro da câmera. O seu mapa astral é uma foto do céu no momento que você nasceu. Ali estão suas potencialidades, vocações, tendências. O mapa não muda porque é uma foto.
Foto muda, você tira, ela fica do mesmo jeito. Mas isso não significa que você não possa mudar. Ah, não, então eu ajo dessa maneira porque eu tenho sol em touro. Ah, não, porque eu sou fulano assim, eu tenho signo tal, eu ajo dessa maneira. Ah, não, porque meu Marte está aqui, então eu faço... É uma tendência. A intenção é que você transcenda esse mapa. Você não vem aqui para ficar refém, enjaulado, preso numa prisão. O universo seria muito sarcástico. Te coloco aqui desse jeito para você se dar chibatada nas costas e não poder mudar? Que visão é essa a gente tem de universo? Parece que a gente já nasceu pecando, né? Não funciona assim. Então você entende o seu potencial, a sua vocação, para que isso não te aprisione. Quanto mais você se conhece a si mesmo, você se liberta. Esse é o potencial de um verdadeiro mapa. Então as coisas podem mudar, né? O mapa é a foto, ele não vai mudar, mas você vai mudar, sim senhor, sim senhora, né? O que também não é um mapa? Signo, gente. A gente vive na era da signologia hoje. Teve uma época na astrologia que não existia signo não, tá? Então a gente fala de astrologos, é a palavra dos astros. Planetas importam muito mais no mapa astral do que signo. Ah, sou do signo tal. Tem uma astrologia que ela é esotérica, com X, exotérica, que olha para fora. Ah, eu sou o touro. Às vezes a pessoa nem tá com fome, mas só porque ela é de touro ela vai comer. Tô brincando, tá? Tô generalizando. Então a gente olha para aquele estereótipo e tende a se identificar. Primeiro ponto, um signo é um estereótipo perfeito, ele tá lá no céu. Na hora que você traz pra terra no mapa de alguém, se mistura tudo, então já não tem a perfeição. É por isso que muitas vezes você vai falar, não me identifico com tal signo, mas sou dele. Óbvio, seu mapa tem trocentas outras coisas em volta, tá? Então a gente não é um signo. Esse é o primeiro ponto para a gente olhar aqui. Falando a segunda coisa, quando eu estou pensando em signo, ele é um estereótipo perfeitinho, tá? A gente vive hoje na era da signologia, mas a gente esqueceu essa astrologia esotérica com S. Exotérica eu olho para fora, tô falando exotérica para a gente diferenciar, tá? Igual a exótico. Olho lá para fora e falo, me identifico com aquilo. Esotérica com S, eu olho para dentro. Não me importa se eu sou touro, tenho sol em touro, a lua em escorpião, o ascendente em tal. Eu olho para ela e falo, o que isso faz a respeito do meu caminho de vida? Para onde é que eu tenho que me desenvolver? Para onde é que eu tenho que crescer? E esse é o verdadeiro sentido e propósito da astrologia. Só para você ficar rotulando as pessoas ou você mesmo como na prateleira do supermercado, isso não é astrologia, isso mais contribui... Não tem nem essa palavra, né? Falar baixo autoconhecimento do que para se conhecer de verdade, ok? Né? Não tô dando duro em ninguém, tá? Às vezes eu sou um pouco assertivo, mas de coração mole aqui, com todo carinho do mundo. Ok, terminamos nosso primeiro ponto. Vocês sabem que eu falo pra caramba. Quem não sabe vai ficar sabendo agora. Se me der, avião caindo, eu vendo aqui e falo. Segundo ponto, o que o mapa astral mostra? Já falei bastante coisas pra vocês, mas preparei uma apresentação aqui bonitinha. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Vou ficar de olho nisso aqui. Tô começando o canal agora, vai dar uma forcinha aqui, né? Vamos dar uma olhadinha então. Um exemplo, né? O mapa do Albert Einstein aqui que a gente está pegando para Cristo hoje. Eu fiz um círculozinho ali na casa 5. O que mostra a casa 5? Por isso que é importante você entender os componentes de um mapa, porque você vai saber o que ele mostra ou não. Consequentemente, você sabe o que você pode perguntar para um astrólogo ou até o que você gostaria de saber através do seu mapa. Na casa 5, por exemplo, estão os nossos lazeres, prazeres, diversões da vida, como é que a gente coloca a vida em movimento. Então, o início ali dos nossos romances, dessa parte sensual, digamos assim, do coração vibrando, desses prazeres da vida, está na casa 5, então você pode saber como é que você funciona nesse sentido. A casa 5 ela é referência para a gente analisar os tipos de relacionamentos amorosos de uma pessoa. Casa 5 é isso, casa 7 é o nosso casamento, que a gente precisa no nosso casamento, ou nas nossas parcerias, então compõe toda a análise. Se a gente for olhar a casa 5 do Einstein, a gente vai entender como é que ele era nesses relacionamentos. Abrindo em Libra, uma pessoa muito diplomática nos seus relacionamentos. Com Sol em Peixes, um pouco mais introspectivo, mas isso são coisas que a gente vai analisar para depois. Então só quero falar, olha, o que mostra? Mostra, nossa, no mínimo você tem 12 casas, 10 planetas ali que você pode perguntar muitas coisas. Vou passar rapidamente pelas casas para que vocês possam entender os benefícios que você pode ter a respeito do mapa astral. Então todo mundo tem no seu mapa 12 casas astrológicas. Essas 12 casas, elas são iguais para todo mundo em termos de assuntos tratados. Então a casa 1 para o Jander trata da aparência, o ascendente. Para a Fernanda, para a Maria, para o Ricardo, para quem está assistindo, a casa 1 também trata dessas mesmas coisas. Única diferença, fulano pode ter alguns planetas na casa 1 que eu não tenho. Ou o signo que ele tem lá abrindo a cúspide mesmo, tá? Com CU, não vou repetir para não ficar feio, é o comecinho da casa. Então sim,
ele tem um signo lá que o meu está em outro lugar, então isso vai fazendo diferenciação. E as casas também têm tamanho diferente. Por quê? Porque na hora que você nasceu a Terra estava numa angulação, então às vezes a minha casa 1 é menorzinha, a sua casa 1 é maiorzinha. Eu coloquei um exemplo aqui pra gente ver. Mas do que trata, por exemplo, um mapa astral? O que você vai poder saber? Casa 1, por exemplo, vamos passar rápido pelas casas. Representa a nossa aparência, o nosso ascendente, o signo que ascendia lá no horizonte no momento do nosso nascimento. A nossa personalidade, a nossa aparência física está na casa 1. Então a casa 1 ela é o embrulho do presente, é como a gente se mostra, é a máscara que a gente veste, né, que a gente usa. É também a nossa maneira de enxergar a vida. Num primeiro momento, a gente está mostrando o nosso ascendente, que está na casa 1 para a pessoa. A gente se esconde um pouco, né? Depois que a gente mostra o sol. Enfim, casa 1 fala disso, como a gente vê o mundo, como a gente se mostra aos outros. A casa 2 já é a nossa casa de ganhos, ganhos financeiros, ganhos materiais, como eu ganho o meu dinheiro ao longo da vida, as minhas vocações, isso está na casa 2. O nosso senso de valor próprio, como eu valorizo, né? Esse valor próprio aqui está na casa 2. As nossas finanças estão ali, o nosso dinheirinho está na casa 2, como a gente ganha. Como a gente gasta vai estar lá na casa 8. Então você vai poder ver o que você precisa fazer para ganhar dinheiro, como é que é a tua maneira mais fluida de ganhar dinheiro. Olha que bom saber disso. Ou se você tem alguma coisa que fala assim, olha, você precisa aprender a ganhar dinheiro. A fazer, né? Ganhar eu acho ruim a gente falar esse termo, mas aprender a fazer dinheiro. Ou você precisa ser um pouco mais responsável. Ou você tem um planeta aqui que traz muita prosperidade e abundância, mas do outro lado você tem um que é meio gastão. Então a gente vai vendo tudo isso dentro do mapa astral. Vamos passar para frente aqui. Nossas outras casas, casa 3 e 4. Casa 3 é a casa da comunicação. Como é que eu me comunico naturalmente? Dos primeiros anos de aprendizado na educação básica, está na casa 3. Os nossos irmãos. Como é que eu me relaciono com os meus irmãos, com minhas irmãs, com meus vizinhos, parentes? Isso está na casa 3. As curtas viagens estão na casa 3. A nossa educação básica está ali. As nossas habilidades mentais estão na casa 3. Você vai poder entender tudo isso quando você for no astrólogo. Aí já falo, é muita informação, então a gente vai pincelando coisas, mas o que eu quero dizer é, olha quantos benefícios você pode ter, olha quantas coisas você pode aprender, olha o quanto você é rico em autoconhecimento para você entender como é que você pode crescer, evoluir, prosperar, quais são seus desafios, quais são suas tensões, tá? Casa 4, o nosso lar, a nossa raiz, as nossas ancestralidades, né? Família nossa que a gente cria ou da onde a gente vem, essa herança emocional que a gente adquire. Uma das casas bem interessantes para a gente olhar contexto kármico, né? A herança da ancestralidade que a gente recebe. Vou passar para a próxima, porque senão eu vou ficar falando de todas as casas. 5, como eu falei, lazeres, prazeres, diversões. A gente viu lá no exemplo do Einstein, relaciona-se com a nossa autoexpressão, os nossos hobbies, paixões, lazeres estão na casa 5, casa 6, a rotina diária. Ó, tem 2 casas 5 aqui, tá? O de baixo é casa 6. A nossa rotina, o nosso dia a dia, como a gente organiza o nosso tempo, a relação entre trabalho e saúde, por exemplo, na astrologia é muito linkada. Engraçado isso, né? Então a gente pode ver tanto trabalho, saúde no seu mapa, olha quantos benefícios a gente tem aqui. E aí, obviamente, funciona eu fazer mapa astral? Sobretudo porque eu falei para vocês, tem a parte das previsões. Ó, eu trago hoje o depoimento, tô parecendo igreja, né, mas não é nesse sentido aqui não. De uma pessoa que veio fazer mapa comigo e que eu, né, falando de casa 4, onde está a família ali, falei, olha, né, olha para a saúde da família, nesse mês específico, tinha uma previsão. E como é que a pessoa, né, consciente usa a previsão a seu favor? Ah, se tem uma questão de saúde, eu vou me adiantar, vou levar, vou fazer uns exames. O que deu isso? Hoje eu vim agradecer imensamente pelo seu trabalho, graças à sua previsão de internação e problemas de saúde de um dos meus pais, depois que minha mãe esteve muito mal no processo de dengue. Quando fui para lá, lembrei do mapa e insisti com os meus irmãos para internar ela no particular, já que 2 vezes o hospital tinha mandado para casa. Ela tem 81 anos, hoje está em casa em recuperação. O depoimento é longo, mas resumo da ópera. Escutou suas previsões, fez bonitinho, levou sua mãe no médico, insistiu, a mãe tá bem, passa bem, e eu deveria ter até colocado uma outra parte aqui. Ah, eu coloquei. Ontem foi a reconsulta dela, né, no médico, voltou na consulta, falou que se nós tivéssemos demorado mais 2 dias para internar, ela iria direto para UTI e seria muito difícil salvar ela. Parece catastrófico, né, mas eu tô trazendo só pra gente entender que a astrologia funciona e tem validade pro nosso dia a dia. Então, sou muito grata a Deus, obrigado por ter colocado você no meu caminho, no momento certo, pelo trabalho ser tão sério e diferenciado. A astrologia funciona quando a gente usa ela bem. A gente precisa usar ela bem, tá? Ok.
Já entendeu aí? Casa 7 fala sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas parcerias. Casa 8, nossos processos de transformação, sexo, o dinheiro, dinheiro dos outros, aí a dependência, os nossos gastos, heranças, testamentos. Então você pode ver tudo isso dentro do mapa astral. Olha quantos benefícios, olha quantas coisas ricas, né? Difícil a gente falar, olha, isso aqui eu não consigo ver. Tem coisas que a gente não fala. Então, por exemplo, assim, eu vou ficar rica? Olha, se eu fizer uma previsão que você vai parar de trabalhar, isso não vai dar certo, né? Então, assim, são previsões. Quem tem que trabalhar, quem tem que se esforçar é você. Então, tem até um ponto que seu mapa mostra, e tem muito que é o seu esforço e prática durante a vida. Nosso mapa também tem planetas. Eu falei das casas, agora eu estou falando dos planetas. Então, Marte, o verbo reafirmar. Vênus, o verbo amar. Você pode entender quais são as suas necessidades no amar, quais são as suas necessidades no reafirmar. Isso tudo está lá dentro do mapa astral. Mercúrio, esse azul todo cintilante aí, meio amarelinho, o último ali embaixo. Comunicação, como é que você dialoga, como é que você aprende. Você também pode verificar cada uma aí da natureza dos planetas para entender tudo isso dentro do seu mapa astral. Então, o conhecimento é a base aqui, tá? Agora, uma próxima pergunta. Você vai falar, Jandre, você vai falar disso? Deixa eu molhar a garganta aqui que eu tô falando pra caramba. Porque isso aqui vocês confundem pra caramba. Sabe por quê? O que é preciso pra fazer mapa astral? Aí a pessoa vem aqui comigo, ó. Vamos olhar o mapa que vai ficar mais fácil? Isso aqui é o mapa, tá? Do Einstein, que a gente já sabe que a gente tá olhando. Nasceu ali na Alemanha. O que a gente precisa, então? A data, a hora e a localidade. É claro. Não, muitas vezes vocês falam assim... Mas eu posso colocar meu nome de casado ou de solteiro. O nome, quem faz a conta das letrinhas do nome é a numerologia. Se eu colocasse ali em cima Albert Einstein, colocasse exemplo, tirasse o nome dele, mas tivesse com a data correta, com a hora e com a localidade, eu teria o mapa bonitinho. Então, assim, não se preocupem com o nome de casado ou de solteira. Não tenho a data. Putz, aí vai ficar bem difícil da gente fazer mapa sem data. Não tem a localidade. Também é difícil. Então, assim, às vezes não tem o nome da cidade porque nasceu no caminho de uma cidade para outra. Já aconteceu de pegar mapa assim, tá? Nasceu mais ou menos há quanto tempo? Então a gente calcula. Nasceu no meio da estrada XYZ. Ok, vamos tentar achar isso aí, vamos conversar. A gente ainda tenta dar um jeito. E a hora? Não tem a hora do nascimento. Tem astrólogos que ensinam a fazer mapa sem a hora de nascimento. Mas é uma coisa muito complicada. Né? O que acontece na astrologia? Eu sempre faço uma coisa chamada retificação do horário do nascimento. O que é isso? Tá? Então a gente sempre precisa de data, hora, local. Se apaga o nome ali em cima, tendo data, hora, local, não faz diferença. Mas essa hora, quanto mais exata, melhor pra gente é. Porque a cada 4 minutos o céu anda 1 grau. 1 grau é suficiente para eu jogar 3 meses da sua previsão para frente ou para trás. E quando você vem aqui, eu quero te falar as coisas certeiras. Eu não quero te falar coisas que vão acontecer daqui 3 meses. Então é muito legal quando o negócio bate bonitinho, assim. Acho que eu coloquei um depoimento pra gente ver que isso funciona mesmo, que não é prosinha de astrólogo. Tá? Então qual é o problema dessa hora? Se você for pensar, muitas certidões de nascimento têm horário arredondado, né? Lembra que se a gente for pegar a certidão de nascimento do vô, da avó da gente, às vezes nem tem o horário tão marcadinho, era assim 19h30, 20h30, 20, para baixo da década de 70, é muito comum ter esses horários arredondados de meia e meia hora. E não tem muito horário quebrado, então era... igual o meu, né? Meia-noite 10, meia-noite 20, meia-noite 30, não tem meia-noite 35, 36. Lembra que a gente tinha relógios que eram analógicos, não eram digitais, então a probabilidade disso estar um pouquinho adiantado era muito fácil. A gente ainda não tem uma maneira como se marca corretamente. É quando corta o cordão umbilical na primeira respiração, tudo bem. Médico tem isso aí definido sim. Mas, gente, para acontecer um atrasinho ali, né, acho que hoje talvez possa até ser mais complexa essa questão, mas antes, nossa, era muito fácil ter meia hora de atraso, quando não se ia registrar a pessoa no outro dia, né? Eu tenho 2 tias avós que é isso, comemora aniversário 2 vezes, porque uma nasceu num dia e vai depois de 1 semana para a cidade, como é que você descobre a hora da pessoa? Então, independente de você ter nascido antes aí ou depois, quando vai fazer consulta comigo, o astrólogo profissional, na verdade, ele precisa retificar para saber se o seu horário de nascimento está bonitinho. Tá? Tem técnica para a gente fazer isso, então vem para consulta, eu sempre pergunto os fatos aí da vida para poder retificar, porque essa retificação é super importante. Então pronto, falamos da hora. Agora, 4º ponto. Jander,
posso fazer meu mapa astral grátis? E é engraçado, porque geralmente as pessoas acham que eu vou falar não. E eu sou quem mais incentiva você fazer. Então, se você nunca fez seu mapa astral, antes de chegar num astrólogo, numa astróloga, antes de querer investir nisso, faz um mapa astral gratuito, né? Você não paga nada, para você ver se aquilo está dialogando com você. Não vai sair pagando um negócio assim direto, se você ainda não sabe como é. Então sim, faz seu mapa astral de forma gratuita. Acho que é super válido fazer, até para você ver se a astrologia dialoga com você ou não. Né? Eu quero atender, por exemplo, eu gosto, eu amo atender, mas quem está interessado em saber e quem entende que a astrologia dialoga com você. Se a pessoa fala, não, mas eu não gosto, eu não acredito, assim, falando de coração, coloca o seu tempo em outra coisa então. A pior coisa que você tem que fazer ao longo da vida é colocar o seu tempo num negócio que você não acredita. Isso é desperdício. Então, assim, mente de coração aberto, mas faz o mapa em outro lugar antes. Não precisa fazer aqui comigo. Tem trocentos astrólogos, mas astrólogas. Se acha que é bom fazer, faz com outros, tá tudo certo. Mas faça o seu mapa astral pelo menos uma vez, mesmo que seja de internet. A gente já falou desse problema da hora certa, já expliquei pra vocês. E aí tem um ponto-chave que eu falo sobre mapa de internet, aí vocês vão falar, sabia que tinha alguma coisa, mas quero convidar vocês a pensarem comigo sobre o que eu tô falando. Então, pensa num contexto de vida. A gente tem um probleminha na astrologia que é muito típico, que eu quero ver se vocês conseguem resolver. Deixa nos comentários do vídeo aí uma primeira resposta, tá? Sem eu dar a resposta final, senão é sacanagem. Vamos pensar o seguinte, a gente tem lá na Idade Média, ou vamos... pra Idade Média, né? Coloquei a foto do rei aí, né? Da rainha sendo coroada, na verdade. Mas imagina que o filho do rei e o filho do sapateiro nasceram na mesma cidade, na mesma hora e na mesma localidade. Eles têm nomes diferentes, mas já falei pra vocês que o nome não importa tanto assim, né? Mas data, hora e local são as mesmas. Ou seja, o mapa vai ser igualzinho. Concorda comigo? Agora que vocês já sabem o que dá pra, né, que precisa ter ali no mapa. Agora, significa que esse mapa vai se desenvolver de maneira igual? Não vai. Qualquer pessoa consegue responder isso, porque tem uma coisa que influencia ainda o nosso mapa e que você não vai conseguir na internet. Essa é a minha grande questão. Contexto de vida. Então, quando você pega a posição ali na internet, a leitura do mapa, isso vem muito seco. É assim, assim, assado, mas toda pessoa que nasceu naquela cidade, hora... data, local, você pode pegar ali na maternidade, todo mundo que nasceu na mesma hora vai ter um mapa igualzinho. E a vida delas vai ser absolutamente diferente. Por isso que quando um astrólogo vai fazer um mapa, ele tem que contextualizar, né? Então um trânsito de Júpiter que traz expansão, prosperidade, no filho do rei é uma coisa. No filho do cara do sapateiro lá é outra coisa, né? Não estou sendo preconceituoso no que eu estou falando, mas entende como isso tem uma lógica? Tá? O Júpiter fala sobre expansão, sobre abundância, sobre prosperidade, mas para um cai de um jeito, para outro cai de outro, ainda que eles tenham nascido na mesma cidade, hora, local. Então o astrólogo, a astróloga tem que colocar o contexto de vida dentro do mapa para poder amarrar e isso ficar absolutamente personalizado. Infelizmente você não vai encontrar na internet. Então sim, faça seu mapa na internet, mas se tem a possibilidade, se consegue, vá a um astrólogo, porque a leitura é muito diferente, isso é absolutamente personalizado. Essa palavra tá meio fora de moda, né? Toda personalidade hoje em dia, mas pior que essa mesmo, tá? Então é isso que eu tô falando aqui pra vocês, o problema do mapa genérico. E a diferença de fazer com um profissional, que eu também falo muito e já acabei falando. Vamos ver se tem diferença mesmo? Jander, tô passando aqui só para agradecer pelo que fez por mim hoje, ainda não consigo mensurar o tamanho da liberação e compreensão que me trouxe, mas o meu coração pulsa forte e me sinto muito agradecido por essa oportunidade, me sinto mais leve e muito mais feliz. Você é incrível, seu trabalho é gigante e muito bem feito, com toda entrega, sustentação e amparo, eu sabia que seria revelador desde o primeiro contato, me sinto muito honrada por receber tanto hoje e por ter todas essas informações que, né, virem de você. Gratidão sem fim. É um mapa feito, adaptado, literalmente, para o contexto de vida da pessoa, para o que ela está passando, entendendo qual é o contexto de vida dela, como essas previsões se dão. Aí a astrologia, ela é certeira, ela é sem estereótipos, ela é, assim, perfeitinha, né? Para isso serve um mapa astral.
Mais uma aqui, vai, tô fazendo propaganda, eu tô mesmo. Essa de previsão, eu adoro receber mensagens de previsão, que elas são engraçadas. Jander do céu, geralmente o apelido é esse, né? Jander do céu. Acabei de receber uma ligação de um banco me convidando para uma entrevista para abrir um escritório de consultoria, o papo foi marcado dia 17/5. Quero muito que isso dê certo, souber já o que eu possa fazer, né, para isso dar certo. Mas você acerta todos, porque é muito legal quando você fala, ó, no mês tal, data tal, vai acontecer isso. E aí a previsão concretiza aqui, tá? Mas é só pra gente falar de previsão. E aí o 5, né, o quinto ponto, tem um sexto aí que eu vou trazer depois, mas é falar o que é Sol, Lua e Ascendente, né? Muitas vezes vocês confundem, esse é o tripé básico da astrologia, que se você souber, né, você não precisa entender o seu mapa astral como um astrólogo, como um profissional. Se você já tem uma noção das casas, dá pra você saber aí o que pode perguntar, por exemplo, que você consegue ver. Isso serve para você em algum momento da vida falar, preciso olhar para isso aqui para ver o que está acontecendo. Mas Lua, Sol e Ascendente é o tripé da astrologia. Esse tripé da astrologia, né, chegar para o centro, fala sobre as coisas básicas de você. Então eu sempre bato no ponto que, olha, é muito importante você entender como funciona Sol, Lua e Ascendente dentro do seu mapa astral, porque isso tira qualquer caráter de dependência, né, de previsões ou de pessoas que estão falando besteiras aí, que de alguma maneira estão tentando te enganar. Então assim, não por maldade, tá, gente, mas nessa coisa de astrologia de internet isso acontece muito, esses estereótipos. Então entenda seu Sol, sua Lua, seu Ascendente, pelo menos isso. Se você vai trilhar esse caminho da astrologia, é bom entender esses pontos básicos. Vou falar deles rapidinho aqui para vocês. Bom, rapidinho não, coloca na velocidade 2.0, tá? Que eu preparei isso aqui com muito carinho. Então vou falar aqui para vocês bonitinho, não rapidinho. Lua, Sol e Ascendente são tripé da astrologia pra gente, tá? Lua, Sol e Ascendente, então, por exemplo, vamos ver aqui o mapa do Einstein. Todo mundo tem, você tem no seu mapa, eu tenho no meu mapa, a gente já sabe todos os planetas e luminares. Luminares são Sol e Lua, tá? Ascendente também, cada um tem um. Então, eu coloquei dois mapas para vocês compararem e verem na prática a diferença. Esse é o do Albert Einstein e esse é o da Agatha Christie. Agatha Christie se vivesse no dia de hoje, né? Porque tá de cabeça para baixo. Mas ok. Vamos pegar o mapa dos dois. Primeira coisa que eu quero que vocês olhem. Tá vendo onde tem essa setinha perto do símbolo verde, ali onde tem a casa 1? Aquilo é o ascendente, né? O signo que ascendia no seu horizonte. Vocês estão vendo que todos esses dois caras, né? Ele e ela, desculpa. Tem todos os signos aqui dentro do mapa, esses coloridinhos, né? Touro, Gêmeos, os dois bastões, Câncer, que parece um 69 ali, né? No vídeo. Olha pro mapa dela. A Agatha Christie também tem todos esses signos no mapa, ou seja, todo mundo tem os signos no mapa, todo mundo tem os planetas. Olha aquela bolinha vermelha lá na casa 10, que é o Sol, a gente já aprendeu que é o Sol. A Lua também é fácil de identificar, a Lua está desenhadinha aí, azul, perto do número 6, em Sagitário. Agora vamos olhar lá, né, no mapa da Agatha Christie. Ela também tem Sol e Lua, mas em posições absolutamente diferentes. Ó, ela tem Sol e Lua pertinho, ali na casa 2, de casa 1 para casa 2. Tá? A casa 2 é uma casa financeira, um tem um ascendente em Câncer, ela aqui tá marronzinho, tem um ascendente em Virgem, com Saturno no ascendente, né? Bem mais introspectiva, duas figuras muito introspectivas. Mas olha, o que eu quero mostrar para vocês ainda é o que eu falei sobre o tamanho das casas zodiacais. Repara que esse 1, 2, 3, 4, 5 até o 12, né? No Einstein tá um pouco maior, no da Agatha Christie tá um pouco menor. Porque nasceram em lugares diferentes com angulações diferentes. Então os planetas todos estão aí, as casas todas estão aí, os signos todos estão aí, mas esse tamanho, por exemplo, vamos pegar lá a casa 11, aquele número 11 grandão. Para um é maior, para outro é menor. A casa 12, olha lá que tamanho. Para o Albert de um tamanho, para Agatha Christie é de outro. Então as casas, né, maior ou menor, isso vai depender de quando você nasce, a angulação da Terra para calcular. Mas todo mundo, comparando aí os dois mapas, tem tudo isso no seu mapa astral, né? As casas zodiacais, os planetas, formando configurações absolutamente diferentes. A astrologia não é signo, não é estereótipo, então a gente consegue ver muita coisa dentro do mapa astral, e tem vários pontos ali que vão fazer a pessoa absolutamente diferente. O mundo não está dividido em 12 fatias de pizza quando se dissemina na internet, tá? Não é assim que funciona. Perfeito. E aí a gente tem o ascendente, né? Que é aquela setinha verde que eu coloquei ali. O Einstein tem o ascendente em Câncer. É o signo que ascendia no horizonte. O que significa ascendente? A nossa imagem exterior. Então, quem eu quero mostrar para os outros. A primeira impressão que eu causo nas pessoas. Isso é seu ascendente, tá? É a maneira como a gente se apresenta para o mundo, como a gente inicia as primeiras ações. É a casa 1, é o início de tudo. Então, imagina que assim... essa imagem é muito boa.
Imagina que a gente tem um presente. O ascendente é a embalagem do presente. E o Sol? O Sol é o que está dentro do presente. A embalagem, às vezes, é muito diferente do que está lá dentro. Então, o ascendente é a nossa embalagem, a nossa máscara, é como a gente mostra para os outros. Vai mudar? Nunca! Vocês já aprenderam que o mapa astral é uma foto do céu no momento que você nasceu, foto não muda. Tá? Então, meu ascendente mudou. Isso é de acordo com revolução solar, uma técnica de previsão, mas o ascendente nunca muda, tá? Ele continua o mesmo. Só soma aquele ascendente um outro de acordo com revolução solar, mas revolução solar é a única técnica de previsão que considera onde você passou o aniversário. Você tem várias outras que são muito mais precisas do que a revolução solar e não considera isso. Então, meu ascendente mudou, agora eu estou com ascendente em tal. Se o ascendente muda na evolução solar, você também teria que olhar, né, para onde vai o Sol, para onde vai a Lua. Por que você não fala o Sol mudou, a Lua mudou, só fala o ascendente? Então não muda, tá? Ascendente é o mesmo durante a vida toda. Isso não significa que você não possa ter uma compreensão maior dele depois de um tempo e vê-lo diferente. E Sol? O Einstein tem lá um Sol de casa 10, falando do brilho profissional, mas o Sol em Peixes, por exemplo, muito mais introspectivo. Todo mundo tem Sol no nosso mapa astral. Sol é dentro lá do presente. Ascendente é a embalagem. Sol é dentro. Sol se representa a nossa essência, a nossa vitalidade, é ele que fala do nosso propósito central de vida, é a nossa identidade, é onde a gente tem ali o nosso brilho para mostrar para o mundo, para ter autoconfiança, é a nossa autossuficiência. O Sol, quem eu sou, no meu verdadeiro eu. Esse é o papel do Sol. Tá? Por fim, a gente tem a Lua. O que é a Lua, então? E por que isso é importante? Meus objetivos, a imagem que eu passo para os outros, né? Imagem ascendente, interior, Sol. E a nossa parte emocional, a Lua é fácil de achar, tá lá em azul na casa 6, coloquei um círculo aí, né? A Lua aí em Sagitário, com esses deslocamentos ligados às questões até internacionais, mas casa 6 com um trabalho com muita mobilidade, digamos assim, né? Viagens ou deslocamentos, uma Lua em Sagitário que busca a expansão, o crescimento. Se não fosse essa Lua, talvez fosse um mapa muito introspectivo, né? Enfim, de um cientista, óbvio, mas Lua é as nossas emoções. São as nossas emoções, os instintos, as reações inconscientes. A Lua está ligada ao passado, a nossa memória do passado, rege o signo de Câncer. Função das emoções, da nossa necessidade de segurança, da nossa memória do passado, afetiva, desses hábitos. Isso é Lua. Então, se você entende onde está seu Sol, sua Lua, qual é o seu ascendente, você já tem uma visão bem melhor da astrologia. E eu falei que quem ficasse até o final tinha um bônus. Vocês já devem estar desmaiando aí do outro lado. Eu não tô, dá para falar mais 2 horas aqui. Mas Saturno, gente. Por que, Jandre, que você fala de Saturno? Tem um autor da astrologia que ele fala, olha, se você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, você precisa saber o Sol, a Lua e Saturno. Aí todo mundo fala, e o ascendente? Ascendente não é a imagem que você mostra? Eu não quero saber a imagem que você mostra, eu quero saber quem você é de verdade. Por que Saturno? Saturno é onde a gente assumiu o compromisso nessa vida. Onde está o nosso senso de compromisso, a nossa necessidade, a nossa obrigação, também onde está muitas vezes a nossa restrição, onde a gente restringe os nossos medos. Então, se você conhece Saturno, você conhece bem a pessoa, você sabe o que impacta ela, você sabe onde ela assumiu o compromisso. Saturno é como a esfinge, por isso eu coloquei aí, né, a foto da esfinge, porque ele é aquela coisa, se você não me decifrar, eu te devoro. Se você não entender meu significado, eu vou ser teu calcanhar de Aquiles. E aí o que você tem que fazer? Pegar na mão desse medo e falar, ok, deixa eu abraçar isso aqui, eu vou dar conta de passar e deixa eu ver o que isso causa em mim. Então uma pessoa que quer literalmente entrar no caminho do autoconhecimento, do crescimento, inclusive espiritual, ela se desdobra para enxergar o seu Saturno, não tem medo dele. As pessoas geralmente têm medo de Saturno, né? Fala, é obrigação. Obrigação não é ruim. Quanto mais obrigação você tem, mais livre você é, no sentido de eu sei o meu potencial, eu cumpro com o que eu preciso fazer, então sou livre para fazer o que quero, porque aquilo, né, sou responsável, ajo com responsabilidade. Isso é um Saturnão no nosso mapa astral. Pronto, terminei a minha apresentação. Saturno é a disciplina, as limitações, as lições que a vida vai ensinar pra gente. Tá ligado às nossas responsabilidades, ao
tempo, ao nosso amadurecimento. A gente tem retorno de Saturno na astrologia. Se você tem dúvida sobre o retorno de Saturno, o que é, deixa nos comentários, porque daí eu posso fazer um videozinho falando disso. É a função de estruturar, é a nossa disciplina, é a nossa responsabilidade, é um teste da vida mediante o nosso compromisso que a gente assumiu aqui nessa jornada, nessa encarnação, nessa vida, como você queira chamar. Terminamos o nosso primeiro vídeo. Muito obrigado de você ter assistido, se assistiu aqui até o final. Se assistiu um pedaço também tá maravilhoso. Deixa nos comentários, gostei, não gostei, sinto falta disso, quero saber sobre determinada coisa, que eu venho aqui e coloco. Mas essa vai ser uma sequência de aulas pra gente ir aprendendo coisas básicas da astrologia, viver de maneira muito mais prazerosa, tirar o chicote das costas, porque a astrologia é pra aproveitar, aliás, pra ajudar a gente a crescer, não pra gente ficar se batendo e ficar com medo, não. Uso a astrologia desse sentido. Muito, 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 muito obrigado se você ficou até aqui no vídeo, tá? E não se esquece de se inscrever no canal. Tô começando agora, mas você já pode se inscrever aí. Obrigado.